Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Camila. Eu sou uma das médicas parceiras da Casa Bistari. Juntamente com o Braulio, com a Joyce e com todos os profissionais de lá, eu faço parte do grupo de profissionais que prioriza a humanização do parto. Isso significa, né, uma conduta baseada em evidências científicas e entra a importância do assunto de hoje, né, que dá leque para muitas divergências de condutas, de vias de parto, de estresse durante a gestação. E a maneira com que a Joyce colocou, né, para a gente tentar falar sobre isso sem estresse é super importante, mas para isso a gente precisa falar desses assuntos do que é baseado em evidências científicas. Então é por isso que a gente vai se basear o tema de hoje. Eu pensei em fazer de uma forma para ficar útil para todas vocês que estão ouvindo, né? Então eu pensei, é um bate-papo. Eu pensei em falar algumas coisas que eu acho importantes sobre hipertensão gestacional. Vou tentar ser o mais prática possível na minha fala, porque, como eu estava falando com a Joyce, quando a gente resolveu ter esse tema, é um tema que, se eu quiser falar sobre ele de hoje até o final do ano, tem assunto. Então, eu vou falar algumas coisas que eu acho essenciais, todo mundo que tem interesse por esse assunto saber, e claro que depois vão surgir dúvidas. Aí, quando eu terminar de falar, a Joyce e eu, a gente abre para as perguntas, tá bom? Acho que é isso, né, Joy? Então, não tem como a gente falar de hipertensão gestacional sem falar da placenta, porque a hipertensão gestacional ela está totalmente ligada à questão da placenta. Que isso também dá muita confusão. Então, para vocês que estão ouvindo entenderem, a placenta, que muita gente já me perguntou sobre isso, a placenta é um órgão que ele se forma durante a gravidez e ele sai junto com o nascimento do bebê. Então, é um órgão que não existia, né, no útero da mulher. Então, ali por volta das 14 semanas e depois por volta das 28 semanas, é quando a placenta ela vai aumentando de tamanho e ela vai se inserindo mais no útero, né? E a questão da hipertensão gestacional é como essa inserção ocorre, como essa vascularização, de uma maneira bem geral, ocorre. E eu já adianto que, assim, mais de 90% das mulheres têm uma boa inserção. Então, se a gente fosse falar de hipertensão gestacional por esse mecanismo, seria uma porcentagem muito pequena que vai ter uma má inserção placentária, né? Então, o que que acontece? Vamos falar então desses 10%. Quando tem a primeira onda de invasão trofoblástica, que é ali por volta das 14 semanas, e depois ali de 14 a 28, que é a segunda, pode acontecer que a placenta não está bem inserida e é como se o organismo precisasse fazer mais força para que uma placenta mal inserida continuasse nutrindo bem aquele bebê que está se formando. E esse fazer força para nutrir o bebê é um mecanismo que a gente diria que é um mecanismo compensatório e que acaba aumentando a necessidade de bombear ali uma circulação e acaba aumentando a pressão na mulher, né? Então, a princípio, o aumento da pressão na mulher, ele é para que a placenta continue nutrindo o bebê, que o objetivo da placenta é esse, né? Então, quando isso não acontece, que depois eu vou falar dos nomes que a gente ouve pré-eclâmpsia, o que é HELP, mas quando isso não acontece, a gente tem o desenvolvimento da hipertensão gestacional, né? Então, entendendo isso, a gente entende o porquê que uma mulher. Primeiro, que a gente tem que triar isso no pré-natal, porque o objetivo do pré-natal seria prevenir, né, as complicações da hipertensão gestacional e diminuir principalmente a indicação de cesárea, porque uma mulher com hipertensão gestacional, a ideia é que ela não tenha cesárea, né? Então, assim, se vocês que estão me ouvindo aí já fizeram alguma cirurgia eletiva,
eletiva, ou tem alguém próximo de vocês que fizeram alguma cirurgia eletiva, uma das primeiras coisas que eles fazem antes da cirurgia é medir a sua pressão. Então, se a sua pressão estiver alta, você não vai para a cirurgia. Então, não tem sentido a gente submeter uma mulher, né, com a pressão alta a uma cirurgia como via de regra. Então, o objetivo do pré-natal é a gente fazer um bom diagnóstico, se questionar, será que existe como prevenir essa doença? E uma vez ela instalada, o que a gente pode fazer para se prevenir de tudo e impedir as complicações, né? A placenta é o que pode, o organismo ele faz mais força, né? Que aí desenvolve essa hipertensão. E a placenta, ela pode não dar conta, apesar do organismo ter aumentado essa força que ele faz ali para nutrir o bebê, pode ser que uma hora a placenta não dê conta e ela não seja suficiente para nutrir esse bebê. E aí é os casos que a gente ouve falar, esses termos, se alguém depois tiver dúvida, eu me aprofundo, mas de centralização fetal, que é quando a placenta não está nutrindo bem, aí o feto tem que priorizar o que é mais importante ali para ele. Então, vai mais oxigênio para o cérebro. Então, isso a gente percebe no exame de ultrassom, mas é uma placenta que ela já está insuficiente por uma hipertensão gestacional, às vezes não diagnosticada, às vezes não complicada, e aí ela já está trabalhando como se fosse no limite ali de faltar oxigênio, principalmente para o bebê. E aí, aqueles casos que, assim, algumas pessoas me mandaram mensagens antes da gente começar, me perguntando se hipertensão gestacional tem maior chance de ter cesárea. Na verdade, não deveria ser. Mas se a gente pega uma situação que o bebê ele não vai ter suporte de oxigênio para passar por um trabalho de parto, por exemplo, no caso da centralização fetal, mostra que a placenta daqui a pouco ela não vai nutrir nada daquele bebê. Então, precisa ser a via de parto mais rápida, né? Então, entendendo esse mecanismo e entendendo que a hipertensão gestacional ela tem a ver com a placenta, a gente consegue compreender que algumas coisas que a gente achava antes, por exemplo, diminuir o consumo de sal, não tem relação com a hipertensão gestacional. Na verdade, como eu falei, eu prometi ser prática, né? Mas, na verdade, uma dieta com pouco sal hipossódica, ela pode até prejudicar, né? Porque acaba ali por uma fisiologia ali, acaba ficando menos sangue nos vasos e a mulher acaba tendo inchaço. Então, o que a gente vê hoje em dia é que a hipertensão gestacional, e os estudos falam, a literatura obstétrica fala, não tem uma relação com o consumo de sal, que é uma coisa que muita. Então, entender que tem a ver com a placenta, tudo que eu falar a partir de agora não vai ficar uma coisa que vocês precisam decorar, porque o raciocínio ele vai fluido, né? Então, esse seria, eu digo, o ponto inicial. E aí, tem muita gente que fala, tá bom, Camila, a placenta, já entendi que é isso da placenta, mas como que eu faço o diagnóstico, né? Na verdade, o aumento da pressão na mãe, a partir daquela idade gestacional que eu falei, que é ali da segunda metade, que seria por volta da 20ª semana, acima de 12,5 por 8,5, então uma pressão de 13,9, medida por dois valores, em ambientes que não causem estresse, né? Já seria diagnosticada uma hipertensão gestacional. Por que que eu falei desse jeito? Ambientes que não causam estresse. Vamos supor que você acabou de chegar num pronto-socorro ou no consultório. E aí você fica nervosa quando você vai passar na consulta com o médico. Não adianta eu medir naquele minuto, porque aquele é um fator de estresse. Então a paciente precisa sentar, ficar alguns minutos. Tem o jeito correto de medir a pressão. Quando se gera uma dúvida, a gente pede para a paciente fazer um controle de pressão na casa dela, por exemplo, ou ir até um posto de saúde, ou ir até algum serviço e medir. Dando dois valores acima,
é considerada hipertensão gestacional. E aí, por que que é uma doença que é considerada de alto risco? Eu não falei sobre hipertensão crônica, foi de propósito, porque o foco nesse momento é falar sobre hipertensão gestacional. Então, eu estou imaginando o quê? Que é uma mulher que antes de engravidar não tinha hipertensão arterial e que, ao engravidar, essa inserção da placenta ocorreu daquela forma que eu falei há pouco para vocês. E isso fez com que o mecanismo compensatório dela para nutrir o bebê aumentasse a pressão nela. Qual que é o problema dela? A placenta está ali funcionando numa pressão maior para que a nutrição do bebê seja mantida. Então você vai falar, então a pressão é boa para o bebê? Se eu seguir esse raciocínio puramente, sim. Só que, do mesmo jeito que a pressão está aumentando a força na placenta, ela está aumentando a força de bombeamento sanguíneo e de vasoconstrição em todos os órgãos dessa mulher. Então, tem três órgãos-alvo são os órgãos que a gente tem que ficar de olho, porque eles geram intercorrências negativas, às vezes drásticas, às vezes graves, na mulher que está gestante. Então, que órgãos são esses? São os órgãos que a gente chama de órgãos-alvo, né? Que é o rim, o fígado e o cérebro. Ao contrário do que muita gente pensa, vocês vão ver que quando eu falar do termo um, não necessariamente está ligado ao outro. Então, eu falo que normalmente a hipertensão gestacional escolhe um órgão, né? Não necessariamente a mulher teve alteração no rim, ela vai ter no fígado ou vai ter no cérebro. Não está necessariamente ligado. No rim, de uma maneira bem assim básica, para que a gente mantenha a nossa linha de raciocínio sem ficar cansativo para vocês, o rim é a famosa pré-eclâmpsia, né? Que a gente já ouviu falar esse termo, e o que significa esse termo? É quando a gente percebe que no exame de urina da paciente tem proteína, que é o que a gente chama de proteinúria. Então, uma vez que a mulher tem o valor de pH alterado e a proteinúria na urina, a partir da segunda metade ali da gestação, ela tem o diagnóstico de pré-eclâmpsia, tá? Então, um dos exames importantes de a gente fazer, além do controle de pressão, é ver como tá a urina dessa mulher. Porque a gente está pensando aí no primeiro órgão-alvo que uma hipertensão gestacional pode impactar, que é o rim. Entendido isso, a gente vai para o outro órgão-alvo, que é o cérebro, que é o cérebro numa mulher hipertensa, ele pode fazer uma vasoconstrição intensa como um mecanismo de defesa. E essa vasoconstrição no cérebro pode levar a uma diminuição de oxigênio para essas células, porque, sendo bem grosseira, um vaso desse tamanho transporta mais oxigênio que um vaso desse tamanho, né? Então, essa mulher com pouco oxigênio no cérebro, o que acontece? Convulsão. E a convulsão na gestação, nesse caso que eu estou falando, é chamado de eclâmpsia, né? Então, tem muita gente que fala, a mulher com pré-eclâmpsia tem mais chance de desenvolver a eclâmpsia. Não necessariamente as duas coisas estão ligadas. Mas a eclâmpsia é um quadro grave, porque se está faltando oxigênio para o cérebro da mulher, a gente tem que pensar que ela pode vir a falecer por uma convulsão, né? Então, é um caso potencialmente grave e que precisa de atenção na urgência e na emergência de algum serviço. Se está faltando oxigênio para o cérebro dessa mulher, imagina para o bebê que está dentro dela, né? E aí vem a questão, que depois eu vou abrir, talvez vocês tenham dúvida. E aí, a gente faz ou não cesárea numa mulher com eclâmpsia? Eu já adianto que não. A pior coisa que você pode fazer numa mulher que está convulsionando é submetê-la a uma cirurgia, né? E aí muita gente tem dúvida, Camila, mas você acabou de falar que está faltando oxigênio para ela e está faltando oxigênio para o bebê. Sim,
esse bebê, inevitavelmente, deve estar com falta de oxigênio. Só que eu, eu exponho a mulher a um risco de morrer. Então, se a mulher morrer, o bebê não sobrevive. Então, nesses casos, eu tenho que priorizar a estabilização materna. Claro, pensar numa via de parto, numa indução rápida, se for possível, preferencialmente o parto normal, porque a cesariana ela vai expor a mulher a um risco a mais, né? No caso da eclâmpsia. Então, esse seria o segundo órgão-alvo. E o terceiro órgão-alvo, que é o fígado, que tem a síndrome HELP, que se eu for falar de fisiologia sobre a síndrome HELP, a gente acaba a live e eu não termino de falar. Mas uma coisa que é muito importante vocês saberem é que a paciente que tem hipertensão gestacional e que o fígado foi o escolhido como órgão-alvo, ela vai ter uma lesão nos vasos. Então, é como se abrisse espaço e filtrasse, drenasse coisas ali que não eram para ser drenadas, né? Então, acaba que as plaquetas, elas do nosso corpo causam uma reação de tentativa de proteção, então elas começam a se grudar ali, então a mulher tem uma queda de plaqueta, as enzimas hepáticas começam a passar para a região sanguínea como um mecanismo compensatório, então nesse caso é importante a gente dosar enzimas hepáticas, TGO, TGP e o DHL e ver as plaquetas, né? E aí tem muita gente que pergunta, Camila, tem como prevenir a síndrome HELP? Infelizmente não. Dos 3 casos que eu falei, a síndrome HELP normalmente é um quadro mais agudo que não tem como a gente prever. O que a gente pode fazer, que eu vou falar daqui a pouquinho, são os critérios que a paciente tem que teve pré-eclâmpsia, que teve hipertensão gestacional, e aí a gente entra com medidas preventivas para que ela não tenha hipertensão gestacional nessa gestação que ela está. Mas a síndrome HELP dos 3 é o mais difícil de ser prevenido. Então, é isso. Joyce, você quer acrescentar alguma coisa? Não sei se a minha fala tá boa, posso seguir? Eu tô achando que tá super Pode seguir? completa. Então, tá Muito bom. Então, bom. eu vou seguindo. É, Entendendo isso da placenta, isso dos valores, isso dos órgãos-alvo, vocês já entenderam todo o mecanismo que eu queria passar para vocês do que é hipertensão gestacional. Por que que eu falei, né, que eu ressaltei, não vou falar sobre hipertensão crônica? Porque a hipertensão crônica é uma outra situação em que uma mulher ela já é hipertensa, então os órgãos dela é como se eles estivessem acostumados, não que isso seja bom, mas a uma pressão maior. Então ela entra no quadro gestacional. A gente imagina que se ela é hipertensa, ela já faz uso de medicações, e aí tem algumas medicações que são permitidas durante a gestação, outras a gente troca, porque podem fazer mal para alguns graus do desenvolvimento do bebê, mas é uma paciente que ela vai ter um ajuste de medicação e que a gente, além desses riscos que eu falei, ela vai ter outras questões, mas não é porque ela tem hipertensão crônica que necessariamente ela vai ter essa lesão desses órgãos-alvo. Porque a dúvida também de muita gente, eu sou hipertensa crônica, então eu já engravido, eu vou ter pré-eclâmpsia. Não, não é isso, mas você precisa ser bem acompanhada, ter um ajuste, você precisa fazer o seu controle de pressão, assim como você já fazia antes de engravidar, e ter um ajuste das medicações que são adequadas para o fato de você estar gestante, né? Mas aí seria um outro assunto e acho que seria até legal uma outra live. Então, eu estou falando sobre duas coisas diferentes. O que eu falei para vocês aqui é hipertensão gestacional, tá? Isso é muito importante ficar claro para quem estiver assistindo. Depois, se não ficar claro, a gente vai abrir perguntas e vocês me perguntam que eu retorno. Atualmente, os estudos científicos mais recentes propõem a prevenção da hipertensão gestacional com principalmente exercícios físicos, e aí a gente está falando de exercícios aeróbios e musculação.
de 3 a 5 vezes na semana, por um período de pelo menos 30 minutos, que também é uma forma de prevenir a diabetes gestacional. E a prevenção com medicação, que a gente introduz no início do pré-natal, o ideal é até 14, 16 semanas, isso é discutível a depender da fonte, mas a gente introduz o AS e o cálcio. E aí, quando eu estou falando isso, às vezes dando aula para alguns alunos ou explicando isso para alguma paciente, a primeira coisa que às vezes algumas pessoas falam, Camila, então coloca AS para todo mundo, né? Já que vai prevenir, porque então eu engravidei, eu não vou nem no médico, eu vou comprar AS e vou começar a tomar. Não, porque o AS ele é considerado um medicamento seguro, mas como qualquer medicamento, ele tem os efeitos colaterais. Então, a gente tem critérios para saber se vale a pena, né, a gente introduzir o AS ou se o risco do efeito colateral é maior do que o benefício. E quais são esses critérios? Tem os critérios altos e os critérios moderados. Isso, Joyce, é até uma coisa muito importante assim da gente dizer, porque isso acaba sendo a falha de muitos pré-natais. A mulher chega nessa primeira consulta e não é perguntado sobre isso. Então, não tem como triar, não tem como o médico saber se ele não perguntar. Então, principalmente os riscos moderados, né? A gente fala que quando uma mulher tem mais que 35 anos, quando é a primeira gestação dela, se ela tem uma história de pré-eclâmpsia ou restrição de crescimento intrauterino, são critérios moderados. Então, se ela tem dois ou mais, ela entra nos critérios de começar AS e cálcio. Risco alto. Risco alto é se ela já teve história de pré-eclâmpsia, se ela tem uma gestação múltipla, se ela é uma gestante que engravidou por fertilização in vitro, se ela tem diabetes, se ela tem lúpus, estou esquecendo de algum, Joyce, se ela tem o IMC acima de 30. E a síndrome do anticorpo antifosfolípido. Então, esses são critérios maiores, né? Então, se ela tem um desses critérios, já tem indicação de ela começar o uso do AS e do cálcio. Por que que eu deixei o cálcio em parênteses? Porque a gente, toda mulher quando engravida, ela tem que consumir um volume mínimo de cálcio por dia. E aí os estudos mais recentes dizem que ninguém consome essa quantidade de cálcio. Então o cálcio, ele está aí nessa transição de entrar como um suplemento obrigatório aí para todas as gestantes, mas a combinação do AS e cálcio são essas que eu falei para vocês, tá? Joyce, eu esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Eu começo a Acredito falar que e é não isso. paro? Uma Acho que é coisa que eu isso. estou pensando aqui é que nem eu também já trabalhei no SUS, né, no pré-natal da UBS, enfim. E estava até lembrando dos protocolos. Esse protocolo que você comentou, ele é da Febrasgo, mas ele não faz parte ainda do Ministério. Não fazia até onde eu atuava, né? Porque depois que eu saí, eu não acompanhei mais. Mas ele não fazia parte do protocolo do Ministério da Saúde. Então, às vezes, variava de cada profissional. E uma coisa que eu estou pensando aqui é um alerta, dicas, alguma coisa que você pensa em orientar essa mulher que está acompanhando o pré-natal pelo SUS, né? O que que ela tem que ficar alerta, né? Uma coisa que eu estava até pensando, né? Normalmente, quando tem esse diagnóstico de hipertensão, a gente já encaminhava, né? Eu encaminhava para o alto risco para acompanhamento conjunto. E eu lembro também que no final da gestação a gente orientava muitos sinais de alerta, né? O que que ela tinha que ficar Sim, atenta. não, Mas super aí importante. o que que você falaria sobre isso, né? Eu falaria assim: primeiro é importante ela arrumar um meio de fazer o controle da pressão, né? Então, medir ali daquela maneira que eu falei, anotar no papel, para ter aqueles valores por escrito com ela. Se ela tiver uma pressão que está alta ali,
eu oriento uma paciente, por exemplo, que não tem acesso ao serviço particular, procurar o pronto-socorro, né? Porque ela pode estar num daqueles casos de pré-eclâmpsia e que a gente não consegue diagnosticar se ela não fizer alguns exames. Mas tem alguns sintomas clínicos que podem mostrar que ela está num quadro de iminência de eclâmpsia. E aí, ela nem precisa medir a pressão. Se ela for uma paciente que tiver hipertensão gestacional e tiver um desses sintomas, ela tem que procurar um serviço de saúde de urgência, de preferência uma maternidade, né? E que sinais são esses? São sinais que a gente chama da iminência de eclâmpsia, que são três, principalmente: a cefaleia. Aí, quando eu falo isso, a gestante fala, gente, mas eu tenho cefaleia a gestação toda, mas é aquela cefaleia que começa de uma maneira súbita. Uma queimação no estômago, que a gente chama de epigastralgia, e enxergar pontinhos brilhantes. Então, eu acho que são sinais de alerta que a gente sempre deve orientar. E além disso, claro, se ela estiver fazendo um controle de PA e tiver ali com uma pressão que deu um valor mais alto do que está dando ali na média, ela também é um sinal de alerta, né, Joy? E aí eu acho que são esses. O edema, que muita gente me pergunta. Edema, ele é bem discutível, porque a gestante, edema é o inchaço, né? O edema, ele é bem discutível, porque a gestante, às vezes, tem uma alteração de circulação e ela tem um edema, não necessariamente por conta da hipertensão gestacional. Então, não é porque os pés dela tá inchado que ela tá num quadro de hipertensão gestacional. Mas o edema periorbital, ele chama mais atenção. Então, é aquela mulher que chega no pronto-socorro e fala: Camila, parece que eu chorei porque eu tô com o meu olho inchado, mas eu não chorei. Então, esse edema, esse inchaço em volta do olho também seria um outro sinal de alarme que eu falaria para a paciente prestar atenção. Não sei, Joyce, se você lembrar de mais algum aí, mas eu acho que são esses. São os que eu orientava também. E aí, assim, eu falei toda essa parte para a gente entender um pouquinho o que é hipertensão. É muito importante no Sistema Único de Saúde e também quem está me ouvindo, que for profissional que atende gestantes, incentivar a gestante a fazer exercício físico. Porque ainda alguns profissionais dizem que exercício físico no primeiro trimestre não é indicado, e já foi comprovado que o exercício físico ele diminui, né, a chance aí de desenvolver hipertensão gestacional. Então, estimular a mulher a fazer exercício, conversar muito bem, que não é a questão do sal na alimentação, que ela não precisa fazer uma dieta hipossódica. E, obviamente, uma dieta saudável faz bem para mim, faz bem para a Joyce, faz bem para todos vocês que estão ouvindo, em especial para uma gestante. Mas uma dieta não é o fato de você tirar sal que vai te prevenir da pré-eclâmpsia. Ficar de olho quando, se você for uma gestante que for iniciar o pré-natal e o médico não questionar sobre esse histórico, questionar o profissional, falar, olha, eu tenho histórico, eu gostaria de saber se eu tenho indicação de fazer uso ou não. E eu acho que esse seria o ponto de partida, Joyce. E ressaltando, a hipertensão ela é alto risco para a mulher, porque ela pode comprometer esses órgãos-alvo. E aonde entra a indução do parto, a indicação de via de parto? Aonde entra isso, né? Que daí eu vou terminar, vou tentar ser rápida, que daí eu abro para as perguntas. Supondo que a gente fez o diagnóstico de hipertensão gestacional, a princípio, a medicação de escolha é a metildopa, que ela deve ser feita na dose mínima de 750 miligramas por dia. Então, a princípio, ela está fazendo a medicação, está fazendo os controles de pressão, e a gente está observando com o exame se ela está tendo lesão desses órgãos-alvo. Supondo duas situações: está tudo bem com ela ou não está? Se não está, a gente antecipa a indução. Se está tudo bem com ela, a gente
sempre tem que abordar em conjunto o bebê ou os bebês. Então, é aí que entra a importância do ultrassom, que para uma mulher com hipertensão gestacional, o ideal é que seja feito um ultrassom com Doppler, porque aí aquilo que eu expliquei, como a placenta está nutrindo o bebê, se traduz no ultrassom com Doppler. Então, se o Doppler estiver normal, é um sinal, um dos sinais de que a placenta está nutrindo o bebê. Bem, se o líquido do bebê estiver normal, se o bebê estiver ganhando peso, é um sinal de que essa placenta está nutrindo bem ele. Quando começa a ter repercussão fetal, é o caso que ou que a gente não diagnosticou, ou que a gente não fez um controle ideal, ou que mesmo com tudo isso, o corpo não conseguiu compensar, e mesmo assim a placenta entrou num grau de insuficiência. Então, é o caso que a gente aparece lá, que eu já falei, mas que aparece como centralização fetal, que é quando está indo pouco nutriente através dessa placenta e que para o feto se manter vivo é redirecionado aos principais órgãos, né? Então, no bebê é a questão do cérebro, só que é uma placenta que ela não vai aguentar muito tempo. Eu falo que é como se o carro tivesse na reserva e você começa uma hora a procurar posto de gasolina indiscriminadamente, porque o carro vai parar. Então, eu gosto de fazer essa comparação, porque todo mundo já passou por isso uma vez na vida. Então, fica fácil de entender. Então, quando me perguntam assim, centralização fetal ou líquido baixo com hipertensão, ou baixo peso no bebê, isso é indicação de cesárea? Não necessariamente, mas é indicação, a centralização fetal, principalmente, é indicação da via de parto mais rápida. Então, vamos supor que a mulher chegue e ela faça um ultrassom em trabalho de parto e eu entenda ali que eu consigo abreviar esse período do parto. Pode nascer de parto normal, mas é um bebê que não conseguiria, não seria prudente um bebê passar por um processo de indução, por exemplo. É possível? É possível, mas na centralização fetal não seria prudente. Ah, o bebê está com pouco líquido, está com baixo peso, mas o Doppler está normal, já é um bebê termo, já é uma mulher que eu consigo acompanhá-la bem durante o trabalho de parto. O melhor é a indução. O melhor é que essa mulher não seja submetida à cesariana. Só que é uma indução que eu vou ter que estar do lado dessa mulher. Principalmente, eu vou ter que acompanhar a vitalidade fetal desse bebê. Porque se ele abaixou o líquido, se ele está com baixo peso, pode ser um sinal ou não de que ele vai ter uma energia limitada para aguentar ali o trabalho de parto. Então, eu não posso induzir uma mulher e deixar a mulher lá. Por isso que, para efeitos de plantão, às vezes tem dois, três médicos e lá, 10 pacientes. E o médico não vai conseguir ficar olhando, observando essa vitalidade, ou se não tem vaga de UTI disponível, não tem ultrassom disponível, não tem. Ausculta, acho que sempre tem, né, Joy? Mas assim, não tem o profissional para fazer a ausculta, né? Aí, nesse caso, a cesariana acaba sendo feita por conta disso, porque a gente não sabe quanto tempo um bebê vai ficar bem nessas situações que eu falei, para poder passar por um método de indução. Então, e tem muita gente que me pergunta com qual idade gestacional? A gente sempre vê se é uma hipertensão controlada, a gente sempre busca chegar ao termo, mas naquelas situações de síndrome HELP, de eclâmpsia, de necessidade de medicação de urgência, que seria o sulfato, em alguns casos, a hidralazina, que eu não vou me estender, a gente tem que resolver a gestação, né? Então, a idade gestacional já foi dita por alguns protocolos 37, alguns protocolos 38, alguns protocolos 39. Mas quando o bebê ele é termo,
a gente observe esse bebê mais de perto e o ideal é que a gente veja todos esses parâmetros para decidir o momento ideal de induzir. E se for um bebê prematuro, a gente sempre tem que pesar essas questões que eu falei e o risco da prematuridade. Só que se a gente tiver que priorizar, a gente precisa priorizar a vida da mãe. E aí parece uma coisa muito cruel que eu estou falando, né? Tem um bebê ali e claro, perder um bebê, o bebê está sobre risco, é algo horrível, mas a gente precisa priorizar a vida da mãe, porque se a mãe não tiver viva, sendo bem grosseira, esse bebê não vai sobreviver. Então, a conduta que a literatura obstétrica fala é essa. Eu, Joyce, das coisas que eu penso ser essenciais de ser faladas são essas. Mas se você quiser acrescentar alguma coisa, ou então a gente abre para perguntas. Não sei. Eu Se acho faltou alguma coisa que, para falar aí, pode falar. acredito que foi bem completo. Acho que a gente pode abrir para pergunta, sim. E até, pessoal, só para avisar, a gente vai dar uma pausada na gravação aqui. E aí a gente abre Uhum, até para pergunta para quem está aqui ao vivo e depois qualquer coisa a gente volta ali no para encerrar. Deixa eu uhum. pausar aqui. Vamos lá. Então a Então, Camila, gente. das coisas que você falou, eu lembrei que faltou um pouco da finalização mesmo, que é Sério. depois como é que fala, que fez, que acompanhou, que encerrou, né? Nossa, sumiu a palavra agora. Nossa, sumiu mesmo. Tipo, fez o parto, acompanhou, induziu, seja o que for. Não acabou, né, a preocupação com a hipertensão, porque na verdade, mesmo Não. depois do parto, ainda requer cuidados, né, e acompanhamento. E aí eu queria que você Sim. falasse um pouquinho sobre isso. De uma maneira bem rápida. Tem duas coisas aí, Joy. Tem alguns casos que não é muito frequente, mas que a mulher pode desenvolver a hipertensão no pós-parto, né? Essa é uma das questões. Então, tem mulheres que falam, Camila, eu não tive hipertensão gestacional e aí eu tive depois do parto. Por quê? Porque os hormônios gravídicos, ele ainda tá no corpo da mulher por um período de 42 dias ali, 45, e isso pode causar hipertensão nessa fase, né? Que a gente chama de hipertensão gestacional, mas o certo seria hipertensão da puérpera, né? Então, deve ser observado, né? Se a mulher tiver qualquer um daqueles sintomas que eu mencionei, ela deve procurar o serviço de saúde ou sua equipe, se ela tiver uma equipe. E se ela for uma paciente que teve hipertensão gestacional, não é por causa disso que ela vai ficar hipertensa. Mas nesse período de 40 dias, ela deve manter as medicações dela, fazer um controle de pressão na medida do possível, porque a gente entende que puerpério é uma turbulência que às vezes a gente nem consegue se alimentar, mas é importante porque isso vai definir uma redução na dose das medicações e uma provável retirada. Porque a maioria das mulheres que têm hipertensão gestacional não desenvolvem hipertensão crônica. Mas isso precisa ser acompanhado, porque a gente não pode tirar a medicação de uma vez, né? Então, eu acho que seria legal a gente finalizar dessa maneira, que não é porque nasceu que o controle não deve ser mais feito, e que qualquer sintoma que a paciente tenha, daqueles que eu mencionei, pode relacionar com uma hipertensão puerperal aí, mesmo que ela não tenha tido durante a gestação. Certo. É isso. Acredito que a gente tenha encerrado, né, então, sobre hipertensão. E aí, aproveitando que esse vídeo vai para o YouTube também, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Aí, vamos fazer aquele merchan, né? Aproveita, se inscreve no canal, marca o E, sininho para receber as notificações. E aí, a gente até conversou, o tema de hoje seria, a gente incluiria também a diabetes gestacional, só que aí ficou muito extenso. Mas em breve também a gente vai marcar uma nova live para falar só de diabetes gestacional, tirar dúvidas, falar sobre o mecanismo da mesma forma que foi essa roda de hoje. E aí eu quero Joy, agradecer.
você falou do merchan, mas eu só quero ressaltar uma coisa. A internet, ela é uma fonte de informações, né? Mas tem muitas informações certas e erradas. E é muito legal vocês ativarem o sininho aí, se inscreverem, porque tudo que é falado nesse canal não é a minha opinião, não é a opinião da Joyce. Tudo está baseado em evidência científica. E tem muita coisa na obstetrícia que gera muita confusão, né? Como que faz o diagnóstico de hipertensão, quando que não faz? No caso da nossa próxima live, que seria a diabetes. Muita gente tem a diabetes, né? E não, não fez o diagnóstico correto, porque a opinião de uma pessoa é diferente da outra. Então, tudo que é falado nesse canal não é a nossa opinião pessoal, é o que os estudos científicos mais atualizados e mais seguros dizem. Então, puxando a sardinha para o nosso lado, é um canal valioso se você quer uma informação segura, né? Então, eu mesmo, quando eu gosto de alguém e eu descubro que essa pessoa tem gestante ou está gestante, eu falo sobre esse canal. Então, façam isso aí com as pessoas que vocês gostam, que vale a pena. Não, o que você falou é super importante mesmo. A gente segue evidências. E até me fez lembrar de uma coisa que era importante também, que quando você estava falando no começo, eu falei, não posso esquecer disso. Que a gente falou um pouco do pré-natal do SUS, e eu até lembrei que uma vez eu recebi um elogio, mas eu fiquei indignada, porque a paciente do pré-natal falou assim para mim: Nossa, parabéns, porque você realmente verifica a pressão durante o pré-natal. E eu fiquei indignada, eu falei assim, mas como assim? O pessoal não tá vendo sua pressão nas consultas, não tá verificando? E ela falou assim, não, esses números aí que colocaram aí, ninguém viu. Nossa, eu fiquei muito indignada. E aí eu falei assim, eu vou falar sobre isso também. Porque você que está acompanhando no SUS ou em qualquer outro lugar, é primordial que em todas as consultas o profissional, seja o médico, a enfermeira, verifique a pressão. Isso é Exatamente. imprescindível, é o básico. Isso a gente aprende assim e tem que verificar mesmo. Então, se estão anotando um número que não foi verificado, você cobra, vai na ouvidoria, faz uma reclamação, ou se for particular ou convênio, nunca mais volte nessa pessoa. É. Então, eu falei, eu preciso falar sobre isso, porque eu lembro que eu fiquei muito indignada. E é muito Mas é grave, isso, né, Joyce? É muito muito grave, demais. porque são doenças potencialmente graves, que às vezes não manifestam sintomas na mesma intenção da gravidade, e que, se mal diagnosticado, pode ter desfechos aí muito negativos, né? Então é muito importante. Esse canal, eu diria, que é obrigatório aí para todo mundo que quer um pré-natal seguro. Com certeza. Então, eu vou agradecer a todos que ficaram até o final e também quem não pôde ficar e está acompanhando depois, né, pelo vídeo. Camila, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. É um prazer incrível também estar com você hoje. Foi um E na prazer falar semana que também. vem, aliás, para quem é de São Paulo, já aproveita a propaganda também. A gente vai fazer um cine essa semana, até se você puder ir, Camila. A gente vai passar a Revolução do Parto, uma peça teatral que foi escrita pelo Braulio. Que Poucas legal. pessoas assistiram e a gente vai abrir essa sessão de cinema na Casa Abstari quinta-feira, às 8 horas. E no final vai ter uma Legal. roda de conversas e ele vai estar também. A gente Que já fez essa legal. combinação. E na terça que vem, a gente vai fazer uma roda com a Ananda, que ela é uma terapeuta, ela é enfermeira também, e ela trabalha com Tantra. E ela vai falar sobre a sexualidade, o Tantra, a gestação, o parto, o que que tem a Legal. ver, né? Como que eles se unem. E é Muito isso, legal. pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada também pelo convite, adorei e até a próxima. Um beijo. Beijos.